Seja muito bem-vindo ao GuiaCast, um podcast para os profissionais de logística e supply chain que nunca param de aprender. Compartilhamos toda semana as melhores práticas, desafios e informações para suporte às suas decisões, a fim de ajudá-lo a gerenciar a sua carreira e a sua empresa com mais eficiência. Uma consultoria independente, acionável e objetiva para os líderes do setor. Vamos ouvir! Olá, que tal? Tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um GuiaCast, a melhor conversa profissional que você vai ouvir, onde recebemos aqui semanalmente o executivo C-Level do setor para falar sobre negócios, logística e também supply chain. Hoje o nosso bate-papo vai transportadora digital que chega no mercado para transformar a jornada logística de motoristas e também embarcadores. O Pimenta ele atuou em posições de lideranças em supply chain e negócios em empresas como Ambev e também Votorantim Cimentos. E em suas últimas posições foi CEO da Bel Engenharia e da Makira Dental Group. Ele é graduado em Engenharia de Produção, Mecânica pelo Instituto de Mauá de Tecnologia. Fez especialização em Supply Chain pela Universidade de Cranfield, na Inglaterra, pós-graduação em Gestão de Negócios pelo Instituto Brasileiro de Mercado de Capitais, o IBMEC, e também MBA Executivo pela Fundação Dom Cabral, além de pós e MBA pelo Instituto de Ensino e Pesquisa, o INSPER, ou seja, profissional mais do que qualificado. A gente vai conhecer um pouquinho da sua trajetória, um pouquinho dessa nova vertente que ele está atuando aí com a Motes. Então, sem mais, eu gostaria de estar dando as boas-vindas ao nosso convidado, que é o André Pimenta. André, seja muito bem-vindo ao GuiaCast. Muito obrigado por abrir um espaço na sua agenda e me ajudar a fazer mais episódio. Obrigado, Rodilson. É um prazer estar aqui com você, com todos e todas aí no GuiaCast. Uma oportunidade única pra gente aqui da Motes estar falando um pouco, explicando um pouco sobre nós aqui. Então, mais uma vez, muito obrigado aí. Oportunidade ímpar pra gente. Reinvente a logística para o transporte de cargas e encomendas. A Cargo transforma a experiência de compras do consumidor e oferece soluções personalizadas para a indústria de maneira leve, sem ativos próprios, utilizando tecnologia de ponta. Cargo começa com Q. Acesse cargo.com.br, tecnologia que transporta. Excelente, hoje o nosso tema é para falar sobre plataforma digital que conecta carga de embarcadores com motoristas autônomos. Vamos falar um pouquinho sobre a Motes. Pimenta, mais uma vez, muito bem-vindo. Para iniciar o nosso bate-papo, eu gosto sempre de conhecer um pouco mais do profissional que a gente está entrevistando, falando um pouquinho da sua trajetória. Eu até falei um pouquinho na sua apresentação algumas empresas que você já passou, experiências que você teve, principalmente preparação para chegar onde você chegou. Eu vi que você se qualificou bastante para ter toda a qualificação necessária, para estar aí atuando na empresa. Você foi CEO de empresas. Você poderia falar exatamente um pouquinho para a gente como é que foi a sua trajetória para a logística, relacionado aí CEO de grandes empresas e também a chegada da Motes? Bom, são quase 20 anos aí de carreira, né? Durante esse período, acho que a primeira parte dele ali, primeira metade, um pouquinho menos, que foi meu alicerce de carreira muito pautado aí em logística, supply chain, né? Então, comecei minha carreira em Ambev, quase 5 anos em logística operação, logística corporativa depois, área de transportes. Depois migrei para Votorantim Cimentos para a gente, na época, estruturar uma área corporativa de transportes. Então, experiência ímpar para mim de começar a fazer um processo ali, olhando uma visão muito Brasil de operações, em que, para Votorantim Cimentos, o negócio de transportes ele é impactante demais o negócio, né? Tem um peso muito relevante no custo do produto, né? E aí, depois disso, depois desses quase 9 anos aí dentro de logística, que foi meu alicerce, literalmente, eu comecei a fazer uma migração de carreira para negócio, né? Então, ainda dentro da Votorantim Cimentos, eu fui para um negócio que é um negócio de concreto, que é a Engemix, né? E que tem uma pegada de supply chain, porque entrega, é serviço, né? Muito caminhão, né? Então, tem essa pegada, né? E aí, depois, nas minhas últimas 2 passagens, dirigindo 2 empresas, aí não mais ligado 100% ao mundo de logística, mas olhando como um todo, em outros segmentos, e que, obviamente, me deu uma bagagem aí para estar à frente agora, dirigindo a Motes, né? Nessa jornada aí que nós estamos começando. Então, meu alicerce é muito supply chain, mas obviamente depois muito negócio, e que é o que agora a gente vem buscando aí, expandir esse negócio agora de forma exponencial, né? E qual que é a diferença para você, até porque a gente falou, você já tinha atuado como CEO de outras empresas, qual que é a diferença entre atuar como CEO e agora estar como head de uma startup que vai expandir? Existe alguma diferença dentro desse contexto de você atuar como CEO de uma empresa e estar agora como head de uma startup? Como a gente sabe, tecnologia, inovação é algo que geralmente é mais dinâmico, muito se fala hoje de ferramentas ágeis,
né? E startup é tudo muito ágil. Existe algum diferencial para você dentro desse contexto, quando você se compara sua vida como seu e agora como head da Mott's? Olha, com certeza eu acho que o dinamismo ele é outro, né? Eu acho que nas empresas que eu passei antes, você já tinha culturas mais bem estabelecidas, empresas que já tinham mais tempo de estrada, né? Então, obviamente, processos mais bem estabelecidos. Então, obviamente, a dinâmica de uma empresa como a Mott's, que nasce com o DNA de uma startup, ele é completamente diferente, né? É uma empresa que está mais suscetível à tomada de risco, de agilidade, né? Dessa questão digital, né? Que traz isso para dentro de casa, para o mindset das pessoas também de forma diferente, né? Então, eu diria que, obviamente, essa é uma questão diferente, obviamente, de empresas tradicionais, vamos chamar assim, para uma empresa com uma pegada de startup. Mas, obviamente, acho que a responsabilidade sempre é tão grande quanto, né? Então, o fato que a Mott's, pertencente à Votorantim Cimentos, que eu vou falar um pouquinho mais depois sobre isso para você, tem, obviamente, uma responsabilidade muito grande, mas nesse viés, obviamente, de digital, agilidade, né? De a gente conseguir fazer um processo muito mais rápido e tomando eventualmente riscos, mesmo errando, já corrigindo e indo para outros caminhos, né? Então, acho que essa é uma grande diferença em termos de cultura, né? Que nós estamos formatando agora um pouco a cultura da nossa empresa. Uma curiosidade me bateu agora, a Mott's, ela é uma empresa que ela está independente da Votorantim, ou ela é uma empresa que faz parte da Votorantim Cimentos dentro das atividades? Eu pergunto porque eu já entrevistei outras empresas, por exemplo, elas foram incorporadas, uma startup, por exemplo, foi adquirida, ela passa a atender ali especificamente aquela empresa, né? No caso de vocês, a gente tinha conversado aqui no início, vocês estão fazendo o contrário, vocês já estavam dentro da Votorantim, só não era ainda a Mott's, agora que virou a Mott's, vocês vão oferecer esses produtos ou serviços também no mercado. Dentro desse contexto aí, exclusivamente para vocês, vocês têm essa separação ou é o conjunto que faz parte ali sempre, vocês fazem parte da Votorantim, e mesmo que vocês arrisquem, você tem um aporte necessário ali da empresa para poder socorrer se for necessário ou não, para poder investir, ajudar a crescer cada vez mais. Perfeito. Bom, o nascimento é dentro da Votorantim Cimentos, né? Então, realmente a empresa existe há quase 2 anos, ela nasce dentro da Votorantim Cimentos, como Votorantim Cimentos, como um cliente, embora a Votorantim Cimentos seja 100% dona da Mott's. E o que a gente fala a gente atua em gestão independente, né? Então a gente tem toda uma gestão independente, tocando o nosso negócio, mas nós não somos separados, né? Porque no final das contas, a Votorantim Cimentos, ela é dona da Mott's, né? E nesse processo, né, quando a gente faz ali, a gente começa atendendo a Votorantim Cimentos em algumas operações, vai crescendo isso ao longo de 2020, né? Entrando em fluxos inbound inicialmente, depois vamos para fluxos outbound da Votorantim Cimentos, quando na metade do ano passado fez-se um estudo e entendeu-se que existia uma oportunidade muito grande, dado toda a capilaridade da Votorantim Cimentos, em que a Mott's já estava atendendo já e praticando ali serviço, dessa malha Brasil, vamos falar assim, toda essa gestão e com o motorista autônomo ao longo desse tempo. Então entendeu-se que tem uma oportunidade aqui de a gente ir para o mercado, como você comentou, e de prestar esse serviço para outros embarcadores, né? Dado o tamanho do negócio que já nasce muito grande. Foi quando a gente tomou a decisão até de fazer a mudança e lançamento de marca, né? Então, a partir do ano passado, começamos a fazer todo esse trabalho de nova marca da empresa, né? Que lançamos aí nesse último mês, justamente uma marca indo para o mercado para olhando muito esse motorista autônomo, né? Mott's vem do motorista, né? E até a grafia, ela remete ao elo entre embarcador e motorista autônomo, né? Então, a gente atua como gestão independente, mas não separado. Nós não estamos desplugados, podemos fazer o que a gente quiser, não é isso, né? Mas nós temos uma independência no sentido de ter essa agilidade, de propor coisas diferentes, justamente por isso que a Votorantim Cimentos tomou essa decisão lá atrás de fazer esse processo separado para que a Mott's, como uma empresa digital, não estivesse dentro de uma Votorantim Cimentos que tem um foco muito grande na produção de cimento, uma indústria muito mais tradicional. Então, eu diria isso para você, que nós estamos independentes, mas obviamente não separados, né? Então, que é uma vantagem também, porque eu tenho a Votorantim Cimentos ao nosso lado. Você comentou na questão de aportes, obviamente o nascimento da empresa, ele vem com a Votorantim Cimentos, claro, fazendo aportes para que nasça a empresa, para que ela pegue tração. Mas a partir de agora em diante, a Mott's, ela tem saúde financeira para tocar a vida dela sozinha, geração de caixa suficiente para continuar fazendo os investimentos que a gente vem fazendo em tecnologia, principalmente, pessoas, processos aí nos últimos anos. Saúde financeira é uma empresa que já começa grande, porque é uma empresa que já tem a experiência, que já está atuando aí há algum tempo, agora que
oficializou o nome. E no caso a gente falou, a empresa que alia solidez, né, capilaridade e rede das cargas da Votorantim Cimentos com essa experiência. Falando um pouquinho da Motus, né, em poucas palavras, um pitch, quais são os produtos, serviços que a empresa oferece, principalmente nesse início, por exclusividade aqui no GuiaCast, né, falando um pouquinho da empresa recém-nascida. Eu recentemente até fiz um post falando de empresas que passaram por aqui e tiveram muito sucesso, então nada mais justo do que eu também desejar bastante sucesso aí para vocês e ficar agradecido de eu estar nesse início fazendo parte dessa história. Né, como um pitch aí pra gente, você poderia falar um pouquinho dos serviços e produtos que ela oferece e também as pretensões, né? Até porque a gente sabe que a empresa, quando ela nasce, ela vai mudando com o tempo. Quais são as pretensões, principalmente agora a partir dessa abertura para o mercado? Bom, assim, de forma resumida, eu falaria que nós temos o nosso grande propósito é a conexão de carga de embarcadores com motoristas autônomos. E que a gente quer fazer esse processo é um processo fluido, simples, né, tanto para o embarcador como para o motorista autônomo, através do digital. Mas é importante só destacar o seguinte, nós somos uma transportadora digital. O que significa isso, né? Eu uso o digital, é verdade, para fazer toda essa conexão, mas eu opero também, né? Então, o que significa? Meu time comercial, por exemplo, vai lá, fecha a carga com embarcadores, né? Os embarcadores disponibilizam as cargas na nossa plataforma, né, de forma simples, que ele pode acompanhar a carga, etc., depois de carregado, né, mas eu tenho um approach comercial com os embarcadores, com os motoristas, né, através da plataforma, através do aplicativo, para o motorista se cadastrar, um processo super simples para ele, para que ele comece a visualizar a carga e, né, por que a gente chama uma transportadora digital? Porque eu sou responsável pela carga, né, então eu não faço só o elo digital, eu opero esse processo, eu entrego a carga para o embarcador, a partir do momento que o motorista deu o aceite, por exemplo, ele entra na nossa gestão ali para fazer o acompanhamento, né? E regras de negócio, que aí dependendo de cada embarcador a gente consegue criar regras de negócio diferentes. Então é o todo que eu digo, né? Então seja toda a parte digital com a parte de operação. E eu acho que no caminho que a gente vem seguindo, né? Agora é uma construção muito grande, principalmente olhando esse público motorista autônomo, na construção para esse público de um ecossistema para ele de benefícios, né? No sentido de como é que a gente consegue atrair esse cara, né? Esse motorista autônomo para dentro de casa e que ele não saia do nosso sistema, né? Ou seja, que ele tenha a disponibilidade de carga, que isso obviamente é o mais importante, ele tem a carga para todo o Brasil, para onde ele quer, ele sempre tem a fluxo retorno, etc., que é o que a gente vem buscando, que seja um processo simples e digital para ele, é verdade, mas que ele também tenha outras coisas que possam agradar e, vamos falar assim, ajudar a vida desse motorista autônomo, que é uma grande preocupação nossa, nosso grande público de atuação, né? Então, acho que nós temos uma agenda muito grande nessa fidelização dele para frente, né, para que justamente a gente consiga sempre ter mais motorista autônomo dentro da base para ofertar esse serviço para o embarcador, né? Tentando ser de forma resumida um pouco para você aqui dos nossos... E dentro desse contexto até que você falou da base, né, que vocês vão formando ali os motoristas que entram ali na base para poder prestar serviço, vocês que fazem também toda essa parte, análise de gerenciamento de risco, todo o contexto associado a seguro, todo o contexto associado a avaliar aquele motorista, se ele tem a NTT, se ele tem todas as qualificações necessárias para poder ele ser aprovado e começar a ter carga disponível. E fora esse ponto, vocês trabalham com qualquer tipo de carga? Eu pergunto por quê. Eu já vi aplicativos que é entrega expressa, é moto. Já outros não, que são cargas maiores, Fiorino Van. Já outros não, é ou LTL, que é o fracionado, ou é o FTL, que também é carreta e truque. No caso de vocês, existe alguma restrição nesse respeito ou é todo tipo de carga também? Boa pergunta, né? Então, pensando em cargas, né, qual que é o nosso grande trabalho que nós estamos, nesse momento, mirando muito? São cargas correlatas ao que a Votorantim Cimentos opera. Por quê? Porque eu tenho uma malha já gigante, né, operando, então mais de 11, 12 milhões de toneladas aí carregadas por ano que a gente faz com Votorantim Cimentos e que eu tenho todos esses fluxos para fazer, por exemplo, a conexão e buscando outros embarcadores para se aproveitarem desse fluxo também. Então o que significa isso? Que nós estamos, obviamente, tentando buscar sempre cargas correlatas ao nosso negócio do principal cliente, que é a Votorantim Cimentos, como um agronegócio, uma siderurgia, e outros segmentos, né? Então, os implementos, eles vão estar se falando muito nesse tipo de implemento. Você fez uma primeira pergunta, desculpa, a outra pergunta era... Os motoristas, né? Sobre essa qualificação deles, gerenciamento de risco. Com certeza. Isso é nossa responsabilidade. Então, a partir do momento que ele se cadastra ali, a gente faz uma seleção deles, para se ele pode, se ele não pode operar, e dependendo também do embarcador, dependendo do que ele coloca. Não, eu quero motoristas, e aí depende da regra de negócio que a gente possa colocar ali com o embarcador, de um motorista ouro, prata e bronze, dependendo de como colocar ali, que você consegue fazer uma clusterização e selecionar mais para ele. Então,
aí é uma regra de negócio que cada embarcador coloca, mas a gente faz esse trabalho junto com as GRs, né, fazendo toda essa interligação para que eu dê a segurança para o embarcador que quem está pegando a carga dele é o motorista sem problemas, vamos falar assim, né, que eu vou conseguir entregar a carga dele com nível de serviço, com toda a segurança possível. Excelente, até para dar mais credibilidade ainda ao que vocês já estão fazendo nos últimos 2 anos, você deixou claro que, né, agora você falou que a empresa já transporta várias toneladas por ano. Quais são os números que vocês têm trabalhado? Vocês acompanham esses números? Toneladas, quantidade de viagens também, público, motoristas que vocês já têm cadastrados e assim por diante. Quais são os números que vocês já vêm trabalhando nesse momento, comparando, né, com esses 2 anos de atuação da empresa? Legal. O último ano, que obviamente foi um ano já mais de crescimento muito grande, nós fizemos mais de 11 milhões de toneladas transportadas. Se eu pegar só o segundo semestre, que foi o grande boom que a gente deu, e anualizasse, isso dava mais de 13 milhões, né? Mais de 300 mil viagens ao longo do ano, né? Então, desde inbound até entrega produto final, né, para cliente final. Então, a gente faz a perna completa, né, do transporte rodoviário, com uma projeção, obviamente, de crescimento para esse ano. Então, esse ano a gente deve fazer provavelmente mais de 15 milhões de toneladas, com certeza absoluta, né, do que a gente está projetando, e já vimos nos 3 primeiros meses que vem acontecendo, né, então acho que é um bom indicador aí para esse ano que a gente está crescendo, né, num patamar importante, e a base de motorista aí. Então, a gente começa com uma base de motoristas lá atrás com 10 mil, hoje estamos trabalhando já com 20, e com certeza esse número aqui para esse ano a gente está mirando aí uns 30, 35 mil pelo menos. O que eu falo sempre é, eu quero ter muito motorista dentro da base, é verdade, mas eu quero ter muito motorista fiel dentro da nossa base. Então, literalmente, que sejam motoristas que gostem do nosso modelo, que da nossa plataforma, que gostem de trabalhar com a nossa empresa e entendam, né, que nós não somos aventureiros, né, que nós estamos nesse negócio, somos uma empresa da Votorantim Cimentos, né, que tem toda uma solidez por trás. Então, a gente quer motoristas que estejam trabalhando com a gente diariamente lá, eu acho que esse é o nosso grande objetivo, né? E como conseguir fidelizar esse motorista? Por exemplo, quando a gente fala de Uber, a gente sabe que o motorista de Uber, ele trabalha com a 99, ele tá para Uber, ele tá em outros. Nesse nicho associado também a entregas, especificamente, a gente sabe que o motorista, ele tá disponível ali em várias outras empresas. Como é que você consegue, talvez, fidelizar os motoristas e mostrar para ele que a Motus também, ela tem... No final, ele vai poder dizer, não, vou trabalhar com a Motus que para mim é melhor. Eu acho que tem alguns pontos, né? Acho que não tem uma bala de prata, né? Que você fala, puta, esse daqui é o matador que vai fazer o motorista ser fiel 100% ao teu negócio, né? Como eu comentei, acho que a jornada digital para esse motorista, ela tá iniciando, né? O motorista é um público que ele tá iniciando nesse processo digital. A gente acredita que isso, talvez em uma década, seja algo muito mais fluido, obviamente, o motorista ele vai ter muito mais aptidão, vamos falar, nessa questão digital. Mas mais do que isso, e o que eu sempre comento lá dentro de casa é o seguinte, a gente pode fazer o melhor aplicativo do mundo, eu posso ter a melhor plataforma do mundo, mas a gente tem que entender o motorista, tem que respirar o ar dele, né? Então, a gente tem uma atuação em campo muito grande justamente para entender daquilo que dói para esse público. Quais são as dores dele para aí sim eu atuar. Então, por exemplo, como é que eu faço para ajudar esse cara a fazer uma troca de caminhão? Eu não sei, temos que pensar, temos que estruturar um programa para ele para ajudar. Porque é um cara que tá andando com um caminhão da década de 70 e não consegue trocar, ele não consegue crédito no mercado para isso. O que mais dói para ele? É o diesel, é o pneu, né? Quais são as dores dele? E como é que eu ajudo, através sim da inteligência artificial, através do digital, por exemplo, a ajudar inclusive combinação de carga para ele que faça sentido. É um motorista que gosta de tudo fim de semana voltar para casa dele. Como é que eu faço a inteligência artificial desse negócio fazer esse motorista voltar na sexta-feira para casa dele? Tô dando um exemplo, obviamente, pequeno, mas é que eu acho que é uma combinação de vários fatores que vai falar, essa plataforma aqui, essa empresa é uma empresa digna e que eu gosto de trabalhar. Obviamente eu não tô nem entrando no mérito de pagamento, etc, que isso aí eu acho que é primário, né? Ou seja, o que a gente escuta ainda que tem muito caso no mercado, mas trabalhando conosco, obviamente isso é impossível acontecer, né? Ou seja, é uma empresa robusta como nós. Mas é muito mais do que isso, obviamente, garantir para ele que ele tem uma experiência com a gente completa e que eu atendo os pontos de dores dele. Dando continuidade, entrando no nosso tema principal, falando um pouquinho dessa parte conexão de carga para embarcadores e motoristas autônomos, gostaria que você pudesse falar um pouquinho para a gente exatamente como que é a tratativa, né, de vocês, os diferenciais no atendimento relacionado a tanto os motoristas quanto os embarcadores, né? Quais são esses diferenciais que você oferece a cada um? Até porque o customer experience, o atendimento ao cliente é diferente, a tratativa que você faz para um e para outro. Como é que vocês fazem para poder atrair a ambos e manter ambos ali dentro da plataforma? Bom,
Bom, para o embarcador, né, então ter a plataforma de forma muito fácil para ele fazer acompanhamento de carga, colocar carga, etc. Eu acho que isso até é um pouco prateleira, vamos falar assim, que isso vários fazem, né? O que a gente entende de diferencial, obviamente, é acompanhar esse processo do embarcador, desde o pedido dele que ele coloca até a entrega, né? Então esse processo todo que a gente faz de acompanhamento e gestão junto com o embarcador, e aí, obviamente, disponibilizando motoristas capazes de fazer isso, estão sendo responsável por esse motorista, não é porque o motorista é autônomo, ele não é meu funcionário, mas eu me responsabilizo pela carga, como eu comentei. E aí, obviamente, pelo fato de a gente ter uma malha já muito bem consolidada, eu consigo, para os embarcadores, né, trazer essa malha Brasil de forma mais ampla. Então, obviamente, para eles conseguirem casar, inclusive, cargas deles também, né, eu acho que isso é um diferencial, porque eu consigo dar competitividade para ele, baixar custo de frete, etc. Então, acho que esse é o grande ponto para o embarcador, para que ele tenha isso. E, óbvio, pelo fato do embarcador saber que ele está trabalhando com a Motus, que é uma empresa da Votorantim Cimentos, que traz toda a solidez do grupo por trás, querendo trabalhando em qualquer transportadora. Para o motorista autônomo, eu acho que a facilidade que ele tem, obviamente, de fazer seu cadastro, que para mim esse é um grande ponto, ou seja, tem que ser um processo simples, né? Quantas vezes a gente não pega um aplicativo que a gente quer baixar, aí você vai fazer o cadastro, ele é burocrático, ele é chato, né? Então, como é que eu faço um processo simples, mas que eu cumpra todos os requisitos necessários para que eu também consiga garantir que aquele motorista ele está apto para fazer o trabalho, que ele tenha um caminhão regularizado também, né? Então, para o motorista, um processo mais simples de cadastro, um processo mais rápido para ele, e que ele tenha a disponibilidade de carga ali de forma rotativa e rápida, né? Ou seja, eu estou indo para tal região, como é que eu faço a minha busca de carga para tal região, vendo que cargas que eu tenho daquela região para onde eu quero ir, por exemplo, né? Ajudando isso ele, né? E como eu comentei com você, nós temos uma central nossa de controle e de operações que fica acompanhando esse fluxo de motoristas, né? E vendo um pouco da natureza e do qual é o histórico deles, para que justamente a gente consiga ajudar ele também a escolher uma carga, né? Então muitas vezes o cara tá no meio da viagem, ele não sabe que carga que ele vai fazer lá na ponta, ele vai chegar lá para escolher uma carga. Então como é que eu ajudo ele? Esse é um diferencial nosso que a gente faz, trabalha muito forte, ajudando ele também a encontrar a carga dele de retorno, que esse a gente sabe que é um grande ponto crítico para ele não voltar vazio dessa experiência como um todo. E aí, obviamente, eu acho que nossa grande preocupação sempre nós precisamos viver a vida desses caras, entender o dia a dia deles para que a gente consiga atacar e criar programas que ajudem eles também a se perenizar nesse negócio como motoristas autônomos, né? Então esse é um grande trabalho nosso. E além dele ter à disposição as cargas ali dentro do aplicativo e tal, dependendo das premissas do embarcador, chega a carga também especificamente para ele, levando em consideração alguma aptidão, um local que ele já conhece super bem e assim por diante, ou a carga sempre está lá disponível para todos, independente ali de qualquer particularidade que o cliente ele colocou? Não, depende de regras de negócio, né? Então cada cliente pode escolher regras de negócio eventualmente que ele queira, né? E aí obviamente você vai ter um filtro diferente. Então, por exemplo, um cliente coloca assim, eu só quero que minha carga apareça para motoristas desse grupo. Então vai restringir, é uma decisão do embarcador, ele pode fazer isso, eu vou restringir. Ou não, eu quero que disponibilize minha carga para 100%, só que nós vamos disponibilizar, categorizando os motoristas, os primeiros a ver, por exemplo, a carga, vão ser os mais bem qualificados, assim por diante. Então, essa regra é uma regra mais nossa, mas que o embarcador ele tem direito a utilizar. Até porque é ele mesmo que faz o cadastro ali da carga. Né? Ele mesmo que faz o cadastro da carga, as exatamente. Mas por isso que o time comercial é importante, porque ele tem que estar muito próximo ao embarcador também, até para orientar o embarcador. Falar, embarcador, o que você precisa de ajuda também nesse processo? Né? Não só cadastrar, mas todo um approach com ele também, para ajudar ele nessas escolhas também, né? Porque não necessariamente o embarcador ele vai colocar todas essas regras de negócio naquele primeiro momento. Então o time comercial ele tem que fazer esse approach justamente para ajudar e aí dar uma satisfação para o embarcador completa, desde o processo do cadastro até eventualmente qual regra de negócio eu quero colocar ali dentro, né? Excelente. Vocês já estão com atuação Brasil inteiro, já está com todas as 27 cidades aí, ou capitais, ou já estão fazendo atendimento em território nacional? Praticamente. Internacional não. Nossa atuação é Brasil, né? Nós estamos com mais de 100 filiais espalhadas pelo Brasil, em todos os estados brasileiros, né? Obviamente muito porque eu já atendo Votorantim Cimentos e ela está espalhada pelo Brasil, mas eu tenho outras filiais que até o final do ano, filiais externas, inclusive de Votorantim Cimentos, mais de 25 filiais espalhadas também pelo Votorantim Cimentos, fora Votorantim Cimentos, né? Então, total de filiais, aí estamos falando de entre 100 e 130 filiais aí até o final do ano, né? Brasil inteiro, né? Então esse é o nosso grande trabalho que a gente vem focando. Não temos hoje
nenhuma ainda, né? Quem sabe no futuro, mas por enquanto a gente tem nenhum plano ainda de expansão para fora, né? Nossa atuação é Brasil, até porque a gente vê que aqui tem um mar de oportunidades, né? E de essa lacuna que a gente vê na logística, né? De uma forma geral, de poder atuar e ajudar esse processo logístico entre embarcador e motoristas autônomos, né? Então tem muita coisa aqui para fazer, né? Então aqui é nosso grande foco aqui dentro do Brasil. Quem sabe um cliente, ele não... Eu vejo muito isso, às vezes a empresa ela atende, né, no território nacional ali um cliente, só que o cliente ele expande as atividades, ou já tem atividades fora e querem manter aquele mesmo nível de serviço. Estamos abertos. Isso nós estamos abertos. Isso é bacana. No caso de embarcadores, né, aqueles que querem participar, porque assim, o motorista a gente já sabe, aplicativo, faz o cadastro e fica à disposição. No caso de embarcadores, como que eles fazem também para começar a trabalhar com vocês? Normalmente o que a gente tem orientado para os embarcadores ele pode acessar nosso site e buscar o nosso canal de contato, né? E aí meu time comercial faz todo o processo com eles, né? Para que eles façam, através do portal, toda a experiência de colocar carga lá dentro. Ou o meu próprio time pode colocar carga para eles. Então, o meu trabalho é tentar o seguinte, o embarcador ele tem que ver qual que é o melhor modelo que ele quer trabalhar, né? E aí a gente tem que tentar fazer o processo atendendo a necessidade dele, né? Mas normalmente a gente direciona para o time comercial, para que o time comercial faça essa introdução dele no nosso sistema de uma forma mais simples para o embarcador, né? Vamos falar assim. Excelente. Falando de planejamento estratégico, né? Que eu acho que é bem... A empresa, geralmente, por mais que ela esteja começando agora com o nome, ela já está aí, como a gente falou, há 2 anos atuando. O que vocês têm trabalhado frente ao planejamento estratégico para os próximos anos? A gente sabe que muitas empresas cresceram muito relacionadas à transformação digital, inovação, tecnologia, principalmente nesses 2 últimos anos aí relacionada à pandemia. No caso de vocês, quais são as pretensões, principalmente no território nacional, como você falou, né, de crescer aí junto e continuar trazendo aí resultados associados à Votorantim Cimentos, mas também a outras empresas aqui no Brasil? Bom, o cenário que a gente tem para frente, eu acho que é um cenário de expansão exponencial assim, para os próximos anos, né? Então, com certeza, o que a gente tem desenhado para a Motos dobra de tamanho aí nos próximos 2 anos, né? Com certeza absoluta. E, claro, muito pautado em investimento em tecnologia, né? Muito pautado em investimento em tecnologia. Então, ao longo dos últimos 2 anos, como eu coloquei, mais de 20 e poucos milhões investidos na construção da empresa, né? E para os próximos anos, por exemplo, esse ano, os próximos, a gente continua fazendo aportes de investimento, né? Aportes que eu digo é da própria Motos agora, né? Com o caixa dela, muito forte em tecnologia, justamente para a gente fazer esse aprimoramento das ferramentas para que a gente cada vez torne o processo um processo melhor. Por que eu digo isso? Quando a gente fala em escalar um negócio, por que a gente está investindo muito em tecnologia? Porque eu não quero escalar um negócio também com o custo também subindo. A tecnologia ela me ajuda a escalar, obviamente, não tendo que aumentar o custo na mesma proporção. Eu acho que esse é o grande ponto. Então, se a gente quer crescer, se a gente quer se tornar uma empresa gigante, né? Embora a gente já se considere entre as maiores do Brasil, mas para isso eu tenho que entrar na tecnologia muito forte. Então, investimento pesado mesmo, aí de milhões de reais anualmente que a gente tem fazendo e vai continuar fazendo justamente nesse processo, nessa curva tecnológica, né? Buscando soluções. E aí, obviamente, como você colocou, né? Olhando para frente, o que a gente já vê é muito isso. Agora, pode ser que surja novas tecnologias, inclusive, para frente, que a gente vai aportando e vamos trazendo para dentro do negócio, né? E o desenvolvimento muito forte e de investimento muito grande em pessoas dentro de casa. Então, essa é uma premissa que é um DNA da Votorantim Cimentos, né? De investimento em pessoas, e isso a gente continua fazendo e vai fazer para frente, né? Continuar fazendo, justamente porque a gente está formatando uma empresa, nós estamos criando uma cultura organizacional, inclusive dentro da Motos, né? Faz parte do processo nosso dia a dia, mas investindo na turma, investindo em pessoas, porque a gente quer, obviamente, ter pessoas super qualificadas aqui dentro, que vistam a camisa, respirem esse negócio, porque realmente dá um orgulho danado participar desse projeto, dessa empresa tão pujante aí que nós estamos vivendo hoje, né? Até falando de tecnologia, né, a gente vê que as empresas, elas começam, depois elas vão escalando cada vez mais e implementando novos produtos e serviços também dentro do aplicativo, do app, principalmente para o motorista. Eu já vi muitas empresas que ela meio que transforma o aplicativo no marketplace com o intuito de você fidelizar também o motorista, né? Pô, ele quer... A gente sabe que o motorista usa pneu, fica lá. Pneu lá que aparece para ele dentro do aplicativo, que ele consegue desconto e assim por diante, ou vários outros tipos de produtos, serviços e assim por diante. Vocês pensam em fazer alguma coisa específica também nesse sentido, para que você consiga manter o motorista lá dentro e que ele já vai verificando, pô, aqui eu vou passar em determinado posto de gasolina, eu vou ter isso, eu vou ter aquilo e assim por diante, que eu acho que esse tipo de escalabilidade e manter a pessoa dentro do aplicativo é bastante importante e tem muitas empresas que estão fazendo isso. Com certeza, 100%. Acho que o nosso objetivo é justamente que dentro da ferramental para o motorista, ele já tem acesso
acesso a todo esse tipo de benefício. Então, quando eu comentei para você lá atrás que uma das nossas preocupações é criar um ecossistema para ele, para ajudar a vida dele, por exemplo, troca de caminhão, etc. Tal, esse talvez seja o maior dos exemplos, mas se for para o menor dos exemplos, sei lá, desde eventualmente pelo aplicativo ele conseguir talvez um desconto no barbeiro do lado da expedição que ele está carregando, né? Então, vai desde o pequeno parceria que a gente possa buscar para ajudar a vida dele, que faz diferença, né? Uma carga de celular que dá para você colocar, é um pneu, é um desconto no diesel, manutenção do caminhão, né? Tem uma série de coisas que a gente tem estudado e tem visto quais são os ofensores, vamos falar assim, da remuneração do motorista, né? Então, no final da receita que ele recebe até o que sobra no bolso dele, o que são os grandes ofensores para a gente trabalhar e poder ajudar ele, né? Então, tudo isso a gente quer botar dentro do aplicativo, obviamente, algumas coisas a gente já tem caminhado bem forte para isso, mas que justamente ele tem uma experiência muito bacana lá, porque ele não tem que ficar buscando isso ou correndo nisso através do modo analógico, vamos falar assim, né? Que isso vem para ele de forma muito fácil e que ele possa, conforme ele vai carregando conosco, quase como um programa de fidelidade, por exemplo, com as companhias aéreas tem e outras ali, que ele vá fazendo sua pontuação e ele vai entrando e vai tendo acesso a diferentes tipos de desconto, diferentes tipos de oportunidades, por exemplo, para melhorar a vida dele, né? Excelente, eu acho que uma forma bem importante de parceria, que eu já entrevistei aqui o Arthur Rufino, até ele era o CEO da JR Diesel, agora ele está com a Octa, que é uma startup aí voltado para peças, desmanche, assim por diante, esses veículos, né, que eles fazem todo o processo de manutenção e tal, e depois ofertam na JR Diesel. E através da Octa, que é essa empresa, uma startup dele também, dentro desse contexto de peças, eles estão agora, nesse momento, recebendo um aporte agora também, para poder escalar. Acho que é bastante importante a empresa começar a pensar nessas empresas que trabalham na legalidade, no caso dele, essa parte de desmanche, a gente sabe que tem muita coisa que não é tão legal assim, e acho que seria uma vertente legal das pessoas ter esse tipo de, principalmente comprar peças, né, que já passaram por todo esse crivo associado a uma empresa bem qualificada dentro de uma AP, seria algo bastante importante ali para os motoristas. A gente tem visto muito isso, temos conversado com muita empresa já, nessa pegada digital também, que oferece serviço e que no final a gente fala, pô, eu não tenho know-how, por exemplo, de manutenção, venda de pneu, eu não tenho. Então, eu tenho que me associar com quem tem esse negócio, com esse know-how, né? E você vê muita empresa hoje, por exemplo, como o exemplo que você está dando, surgindo com soluções, né, que você consegue fazer a sua conexão. Então, esse é o nosso grande objetivo, que eu não preciso criar isso tudo, né? Eu posso me conectar com essas outras empresas e dar essa oportunidade do motorista ter acesso a isso também, né? E essa outra empresa, por exemplo, conseguir acesso a esse motorista que ela não teria, né? Então, acho que esse é o nosso trabalho, tá no nosso roadmap, justamente para a gente conseguir construir essa plataforma de fidelidade para o motorista, tá? Para finalizar, eu gostaria que você pudesse deixar seus contatos para a gente fazer também as considerações finais. Bom, da Mots aí, acho que site, Mots é M-O-T-Z, né, como tá aqui, ó, então site, LinkedIn, Instagram, Facebook, então para todo mundo acessar aí e nos procurar, se tiver dúvida, né, para criarmos esses laços aí e criar possíveis negócios aí. Do meu contato aí no LinkedIn, André Pimenta, me acha fácil lá, só me acionar. Eu mais uma vez quero te agradecer também por estar aqui, eu disse, muito bacana poder estar falando da Mots, né, como eu falei, pra gente é uma satisfação enorme que nós estamos no dia a dia lá, estamos vendo a empresa cada vez mais crescendo, criando musculatura, vendo a estrada muito bacana pela frente, né? Poder estar aqui falando isso para você e para o teu público, falando um pouquinho do nosso trabalho e das oportunidades que a gente tem pela frente e de todo esse cenário futuro aí que a gente vê como muito bom, de crescimento muito grande e rápido. O GuiaCast teve a honra de receber André Pimenta, que é Head na Mots. Se você gostou desse episódio, você pode compartilhar com seus colegas, amigos e profissionais de supply chain. Se possível, deixe uma avaliação e um comentário em ratethispodcast.com/GuiaCast. Você também pode me encontrar no LinkedIn, é só procurar por Rodilson Silva, comunicador logístico multiplataforma. Eu sou Rodilson Silva com o André Pimenta, que te envia um GuiaCast. Abraço a todos vocês, até a próxima. Tchau, tchau. Equalab.